Olá, gente! Meu nome é Jéssica Bianchini, esse é o canal Escrita Verso e aqui a gente vai falar tudo sobre o universo da escrita. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a caligrafia, a escrita, o lettering, para você entender o que e ficar por dentro de tudo quando eu falar sobre os termos, você saber exatamente do que a gente está falando, tá? É tudo muito misturado nesse universo, dependendo do canal, você vê muita coisa trocada, alguns termos meio... alguns termos eu acho que são até incorretos, a gente não pode falar assim. E eu vou te explicar por quê, tá? Então fica aqui neste canal, aqui neste vídeo, que você vai entender do que eu tô falando. Eu peguei até uma colinha aqui, pra não me perder. Eu vou começar basicamente pelo o que é caligrafia. A caligrafia, ela tem um significado, cali significa beleza, grafia é da escrita, certo? Então caligrafia seria a escrita bela. O que acontece? Existe a caligrafia no caderno de criança lá fazendo no primário, a gente chama de caligrafia. Porque não deixa de ser uma escrita bonita você treinar naquele caderno para sua letra ficar bonita, certo? Mas a caligrafia, de fato, ela tem um contexto histórico, né? Conforme foram passando os anos, as décadas, enfim, os milênios, as coisas iam se alterando. Como você já deve ter aprendido, a escrita, a leitura, né? Tudo isso, essa prática, não era uma coisa tão como é hoje. Esqueci a palavra, gente. Mas não era uma coisa para todo mundo. Então, só o alto escalão tinha ali o aprendizado das letras, né, da leitura, da caligrafia, enfim. Ter uma caneta, ter uma pena, na verdade não tinha caneta na época. Ter uma pena de bico era um item de luxo, né, assim, não era uma coisa para qualquer um, entendeu? Para qualquer trabalhador aí, pegar uma pena de bico e, né, fazer ali escrever alguma coisa, saber ler, saber se comunicar através da escrita. Então, vindo de lá pra cá, as coisas foram tomando proporções diferentes. Então, foram surgindo alfabetos diferentes, foram alteradas algumas coisas. Tinha as coisas, vamos dizer assim, da moda. Basicamente isso, assim, a grosso modo, tá? Porque envolve todo um contexto histórico, enfim, isso tem a ver com um montão de coisa que não cabe aqui pra eu falar num vídeo pra vocês como esse. Então, assim, a gente tem os alfabetos, né, da caligrafia. Vamos chamar de caligrafia artística, que é como as pessoas conhecem, famosas letras de convite de casamento, o que a caligrafia não se resume a isso, né? Mas assim, vieram com alfabetos que foram se alterando, foram criando outras técnicas, e aí, por exemplo, a copperplate, ela é um alfabeto específico da caligrafia. A Spencerian é outro alfabeto específico da caligrafia, de tempos diferentes, né? Então, a caligrafia, ela foi se modernizando. Hoje a gente tem a caligrafia que a gente chama de moderna, que são umas letras, como é que eu posso explicar? Não são tão certinhas, sabe essas letras que tem muito em lettering? Gente, eu vou ter que trabalhar com imagem. Eu vou colocar aqui pra você ver uma caligrafia moderna. Ela é diferente de uma copperplate, de uma Spencerian, que são mais alinhadinhas, mais seguindo as regras ali. A caligrafia moderna, ela não segue tantas regras, tanta uma coisa muito assim. Tanto que para cada pessoa, ela pode sair um pouquinho diferente, porque é uma coisa mais expressiva, uma coisa mais de identidade. Então, basicamente, caligrafia é a bela escrita, né? E ela tem um contexto histórico, tá? Então, começou lá com a pena quadrada, na verdade, começou com, né, lá na pedra, com os hieróglifos, que eram aqueles símbolos, né? E aí, de lá, começou a se desenvolver o alfabeto romano, que a gente conhece, né? Letras A, B, C, D. Vem lá, de lá pra cá se modernizando, e aí depois foram criadas as ferramentas. E quando começou a leitura e a escrita a vir mais para as pessoas mais pobres, né? Enfim, foi também se modificando as ferramentas. Quando era o alto escalão, e aí aquela coisa era bem assim, reservada só para alguns, a caligrafia, ela era toda nessa coisa assim, né? Alfabeto, copperplate, que é o que tá na moda agora. Então, era isso que era passado, era isso que era, a época era essa. Hoje, a gente tem a escrita. Então, o que acontece? A gente não segue um alfabeto específico para escrever. Quando a gente aprende, inclusive, várias letras diferentes. Então, a gente aprende a letra bastão, a gente aprende a letra cursiva, a gente aprende as letras diferentes e pode escrever como a gente quiser. Vou falar agora das diferenças entre caligrafia, lettering e escrita. A caligrafia, como eu expliquei, ela tem um contexto histórico e ela é escrita com uma ferramenta de forma contínua, tá? Não significa que você não pode tirar a ferramenta do papel, tá? Não deixa de ser caligrafia. Tem gente que criou um mito, sei lá onde, que você escreve e aí no meio da palavra, se você tirar a caneta e voltar, não é mais caligrafia. Gente, para com esse negócio de perfeição, porque não é assim que funciona, tá? O lettering, ele é um desenho.
Então, assim, eu quero fazer uma letra que ela sobe fino, desce grosso. Esse desce grosso, se eu usar uma caneta esferográfica, em qualquer direção que eu escrever ela, ela vai ser sempre a mesma grossura, certo? Pra eu fazer sobe fino, desce grosso, eu tenho que escrever e voltar lá engrossando todas as partes que eu quero que tenha contraste, né? Que eu quero que sejam mais grossas. Então, eu não tô escrevendo contínuo, eu tô desenhando essa letra, certo? Deu pra entender? A escrita, ela é a nossa escrita do dia a dia. Então, ela não vai seguir nenhum alfabeto, você não vai se preocupar com a estética. A escrita, ela é para trazer informação. Ela tem o objetivo de informar apenas. De informar, de te colocar um lembrete em alguma coisa, é isso. Se você vai pensar em beleza, aí você vai fazer uma caligrafia ou um lettering, tá? Então, caligrafia, ela tem um contexto histórico, é uma escrita contínua. O lettering, ele é um desenho da letra e tudo vai depender ali de como você vier mexendo nela. A escrita é a escrita do dia a dia apenas para informação, sem nenhuma estética proposital ali, tá? Tem gente que escreve, a escrita do dia a dia é bonita, mas é uma escrita, entendeu? Se ela tá só ali com ninguém pensou em ser bonita, ela é escrita do dia a dia. Essa pessoa é uma esforçada que se esforçou quando era criança e aprendeu a escrever bonito. E é isso, tem gente que tem a letra bonita, aceita, se a sua for feia, o que você tem a fazer é aceitar e treinar pra fazer uma caligrafia bonita, tá bom? Porque assim, escrever bonito, gente, qualquer pessoa pode. Não é dom, tá? Não chamem de dom, porque assim, mesmo quem já escreve bonito desde criança, gente, teve um esforço, tinha gente... Quantas pessoas não apanhou porque o caderno estava escrito feio, né? Hoje em dia, as crianças de hoje em dia, você pegar alguém aí de 15 anos, nunca que vai... Nunca é muito forte, né? Mas eu não conheço ninguém que tenha 15 anos que, minha mãe brigava comigo porque minha letra era feia. Gente, a minha filha estuda na escola com um Chromebook. Nem escrever, ela não escreve. Ela tem um caderno de uma matéria que dá pro ano inteiro e ainda sobra a folha. Entendeu? Ela escreve lá as atividades no livro direto, é coisa de 1, 2 linhas. Ninguém mais escreve um textão. Entendeu? Então, assim, algumas pessoas têm a letra bonita porque elas se esforçaram pra isso, independente da idade, se foi quando criança ou quando adulto. Não chama isso de dom porque houve um esforço, tá? Não tô dizendo que ela é melhor que você, não, mas ela se esforçou mais que você, isso é fato. Isso não tem o que discutir, tá bom? Ela se esforçou. Então, quando você chama de dom, o que a gente pode dizer é que a pessoa tem uma facilidade com coisas artesanais. Vamos dizer assim, eu tenho uma facilidade com coisas artesanais. A minha mãe, ela é artesã, a minha avó costurava, minha mãe faz tudo que é tipo de artesanato, que ela faz mais é crochê, mas a minha mãe já fez tudo que é tipo de artesanato que você imaginar. Então, a gente já tem uma facilidade ali com coisas artesanais, porque desde criança eu sou estimulada, minha mãe me dava liberdade pra fazer as coisas, me ensinava a fazer quando eu pedia, e a gente tem um apreço por isso. Então, talvez o dom venha daí, né? Assim, da gente ter uma facilidade maior com coisas artesanais. Mas não que, tipo assim, essa pessoa nasceu pra escrever. Gente, não vem nada assim, ó, que, tipo, uma luz brilhando, tipo, não tem isso, sabe? É muito esforço, muita dedicação, prestar atenção, fazer com calma, entendeu? Às vezes o que tá faltando em você é só um pouco de calma. Essa é a verdade, tá? Então, se você tem dificuldade de escrever bonito, às vezes você só tá metendo a caneta no negócio sem pensar em nada. Se você fizer com calma, pensar no que você tá fazendo, pode ser que melhore bastante o resultado que você vai ter. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Termos. Vamos lá. Gente, talvez tenha uma polêmica. O meu canal ainda é bem pequeno, tá? No início, primeiras semanas de canal, né? E eu quero falar aqui agora, porque se eu falar isso quando o canal estiver grande, talvez tenha briga. Não quero brigas. Mas eu preciso falar, tá? Porque assim, alguns termos são falados pelas pessoas por aí nesse universo de aprender lettering, caligrafia e enfim, né? Hoje infelizmente qualquer pessoa pode se auto-intitular professor de caligrafia, professor de lettering, só pelo fato de que ela fala na internet que ela é. Mas sem saber o que ela estudou, como ela estudou, se ela realmente tem uma coisa boa pra passar pra você, enfim. Então, minha dica primeiro, antes de tudo, observe o trabalho de vários artistas, por exemplo, de lettering. Observe o trabalho de vários artistas. Os que você gostar mais da arte, você começa a analisar um pouco da conduta dele. A gente não sabe exatamente quem é quem na internet. Mas, em pequenas coisas, conversas, vídeos, crenças, você vai mais naquilo que tá mais próximo de você, tá? Então, assim, vê como uma pessoa verdadeira, você vê como uma pessoa que não tá tentando enrolar ninguém. Enfim, tem uma série de coisas que você pode ir analisando sobre a pessoa mesmo. Porque eu acredito que isso tenha muito a ver com você se colocar
na posição de aluno de uma pessoa que, sei lá, a conduta dela não é o que você acredita, né? Quando a gente tá na faculdade, a gente é obrigado, né? A gente não gosta daquele professor, mas a gente tem que fazer aquela matéria, senão a gente não pega diploma e ok, vamos estudar, vamos tirar a nota e acabou. Agora aqui não, aqui você pode escolher, né, a pessoa que você vai ser orientada. Então, escolha com carinho, tá bom? Observa, não vê uma pessoa só. Isso eu tô falando de mim também. Vê uma arte que você gosta, mas vê outras. Vê coisas em volta e vê qual você se identifica melhor, qual você gosta mais, qual você acha que é mais bonito, qual você acha que tem uma técnica mais parecida com o que você quer fazer. E analisar a conduta da pessoa também eu acho importante, tá? Agora vamos falar sobre os termos. Primeiro termo, falsa caligrafia. Você já sabe o que é caligrafia, certo? Caligrafia, né, ela tem o contexto histórico, é uma escrita contínua e tem toda aquela história. O que seria falsa caligrafia? Onde eu vejo aplicado. É quando você quer escrever escrever lá uma palavra, quer que ela tenha um contraste, sobe fino, desce grosso. E aí, para você fazer a parte grossa do contraste, você vai vir com a caneta e vai engrossando. E depois preenchendo ali, se for o caso. Gente, o que é uma letra que você escreveu e depois volta pra ficar adicionando coisa, pra você ficar desenhando ela ali? É um lettering, gente. Então, assim, não existe falsa caligrafia. Ou ela é uma caligrafia ou ela é um lettering, entendeu? Então, olha, é muito complicado falar falsa caligrafia porque eu não vejo cabimento pra esse termo em lugar nenhum. Porque ou ela é caligrafia, ou ela é lettering, ou ela é escrita, certo? Agora, fake lettering. Mesma coisa, gente. Eu nem sei o que é fake lettering. Porque se você tá desenhando a letra, né? Você tá fazendo aquela arte ali, tô trabalhando aqui nessa letra, nessa palavra, colocando isso, colocando aquilo. É um lettering. O que seria um fake lettering? Eu não sei. Eu não sei onde isso se aplicaria. Outro termo. Brush lettering. Gente. Brush. O que é brush? Pincel em inglês. É isso? É pincel? Gente, se eu estiver errada, vocês me corrijam aqui. Mas enfim. Brush, aqui pra gente, é o que a gente chama de brush pen, né? Que é a caneta pincel. Brush pen, caneta pincel. Entendeu, né? Brush pen. A pontinha dela, vamos achar aqui. Ó, essa ponta ela é molinha. Ela parece um pincel. Se eu escrever com essa caneta, eu vou conseguir aquele efeito. Sobe fino, desce grosso. Sobe. Eu não vou precisar voltar pra arrumar nada disso. Se eu escrever com essa caneta, ela é uma caligrafia, certo? Porque eu escrevi ali de forma contínua. Eu posso usar um alfabeto específico, ou eu posso usar uma caligrafia moderna, né? Fazer uma coisa mais redondinha, talvez mais fofinha e tal. Mas ela é uma caligrafia. O que seria o brush lettering? Eu entendo que talvez seja um lettering, né? Um lettering mesmo, uma peça de lettering montada, escrito com brush pen. Então, pode ser um lettering, se você quiser considerar. Você vai colocar lá um brilho, uma sombra, vai colocar um floreio, vai montar aquilo ali, aquela caligrafia vai virar um lettering, porque você vai montar toda aquela peça. Então, ou é caligrafia ou é lettering. Ou é um lettering feito com caligrafia. Você pode falar isso também. Tem as duas técnicas ali juntas, né? Você escreveu, fez uma caligrafia, e aí você adicionou algumas coisas ali, alguns desenhos, algum outro contexto, colocou uns floreios, e aí tem um lettering feito com caligrafia. Você entendeu? Gente, onde que a gente vai usar brush lettering? O alfabeto escrito com brush é uma caligrafia. Então, assim... Você tá entendendo? Eu não sei se tá fazendo sentido pra vocês, mas pra mim, fake lettering, falsa caligrafia, brush lettering, não faz sentido nenhum pra mim. A pessoa começa a colocar esses termos em tudo que é coisa, porque... Eu sei lá por quê. Eu não sei por quê. Talvez que ela quer falar que ela faz mais coisas. Sei fazer isso, sei fazer falsa caligrafia, sei fazer brush lettering, sei fazer fake lettering. Sabe mesmo? Vai lá na arte dela e olha. É isso que você vai ver. A arte da pessoa feita. Você entendeu? Porque assim, ó, gente, me desculpa o sol aqui que tá... Porque eu preciso ver a minha janela. Porque os meus vizinhos são barulhentos. Então, olha eu chutando o pezinho da câmera. Então, assim, esses termos, às vezes, eu, Jéssica, falando, sinto que em alguns momentos é pra enrolar quem não entende. Mas, por outro lado, é falta de informação mesmo. Às vezes, e assim, às vezes é falta de prestar atenção só. Entende? Quando você tá preocupado ali com a técnica que você tá usando, com o que você tá aprendendo, enfim, e aí você vai se deparar com esses termos,
é um pouco desanimador. Porque é muita gente com informação, assim, sabe? E aí as pessoas ficam perdidas. Eu acho que quanto mais a gente complica, pior mais difícil fica para as pessoas, sabe? Podia ser tudo simplificado, gente, ó. Caligrafia, lettering e escrita. O que você quer fazer? Ah, eu gosto de fazer lettering. Cara, faz lettering de tudo que é jeito que você quiser. E aí você ensina o que você quer ensinar, o lettering ou a caligrafia, entendeu? E aí compartilha conhecimento, mas presta atenção no que você tá aprendendo e no que você também tá ensinando por aí, beleza? Então, gente, eu quero assim, ó, alinhar uma coisa aqui neste vídeo pra ficar bem claro pra quem já tá acompanhando e já me vê lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, o link tá aqui embaixo, me segue lá no Instagram também, tá bom? Lá eu coloco algumas coisas diferentes daqui, aqui são os vídeos mais longos e lá eu coloco algumas coisas mais rápidas. Eu não vou colocar aqui no canal um curso de caligrafia completo, por quê? Sabe, se eu for ensinar a caligrafia, gente, é muito conteúdo, parece que não, mas é muita coisa, muito alfabeto, tenho que falar de contexto histórico, de ferramentas, um monte de coisa. Então, o que eu quero fazer? Eu quero falar de um monte de coisa. Eu quero falar de material, que eu acho muito legal isso, sabe? Eu quero falar de lettering também, eu quero falar com pessoas diferentes, artistas diferentes. Então, se eu ficar tratando de caligrafia, só caligrafia artística lá, os alfabetos, o contexto histórico, eu não vou conseguir não vai ter muito espaço pra eu falar coisas legais, sabe? Eu quero que seja uma coisa legal. Que você vai, sim, aprender a escrever. Você vai aprender a fazer letras bonitas, que você pode tanto trabalhar com isso. Você pode fazer personalização, você pode fazer artes bonitas pra colocar no seu caderno, na sua agenda, no seu bullet journal, pra você fazer um presente pra alguém. Mas que também tenha coisas, sabe? Tipo assim, eu quero diversidade. Eu gosto disso, eu gosto de bastante coisa, eu gosto de coisas diferentes, eu gosto da loucura. Então, eu abandonei a ideia de, tipo, ensinar caligrafia mesmo. Porque daí também, gente, é uma coisa que não tem fim, tá? Caligrafia, de uma certa forma, se você for estudar caligrafia, você for estudar tudo, gente, não acaba nunca. Uma vida é insuficiente. Então, assim, o tempo que eu gastaria estudando pesado e ensinando pesado isso, eu prefiro gastar mostrando coisas legais pra vocês. Quando eu for em algum lugar diferente, eu quero mostrar. Quando eu ver um material diferente, eu quero mostrar. E quando eu tiver com artistas diferentes, eu quero mostrar também. Então, aqui você vai aprender a escrever bonito, mas eu não vou ensinar contexto histórico, não vou ensinar coisas minuciosas, tá? Mas eu prometo que eu vou tentar fazer da forma mais leve que eu conseguir, para que você consiga escrever da forma mais bonita que você puder, tá bom? Mas eu preciso da sua ajuda também, porque assim, eu vou ensinar e vai depender de você, criatura, com essa sua mãozinha, treinar, tá bom? Eu não gosto de treinar. Eu não gosto de treinar. Você não ouviu errado. Eu não gosto de treinar. Mas eu também não gosto de lavar louça, eu não gosto de acordar cedo, eu não gosto de lavar banheiro. O que acontece se eu não lavar o banheiro da minha casa? Eu não tenho empregada. O que você acha que vai acontecer? Que vai descer um rodamuinho assim, a fada madrinha vai vir aqui e vai arrumar? Não vai. Então, assim, não gosto de treinar, mas eu treino. Inclusive, eu treino de uma forma otimizada e eu vou te ensinar isso um dia também, tá bom? Prometo. E espero que não demore também, tá? Mas eu vou falar sobre treino, vou falar sobre, enfim, várias coisas que você vai precisar pra aprender a escrever bonito. É isso. Então, vamos falar sobre pautas, vamos falar sobre materiais, vamos falar sobre exercícios, vamos falar sobre o que vocês quiserem também. Pode deixar aqui nos comentários que eu aceito sugestões, tá bom? Neste vídeo é isso. Eu vou gravar agora um vídeo pra que você vá pra parte prática, tá? Então, pra não misturar os assuntos, eu vou colocar a prática no outro vídeo, pra que você já comece fazendo pequenos exercícios e começar a trabalhar a musculatura da sua mão, beleza? Então, muito obrigada por assistir até aqui. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Pode me mandar a dúvida no Instagram também, pela DM. Me segue lá se você ainda não me segue. Segue este canal. Se você gostou desse material, se você gostou desse vídeo, curte, comenta alguma coisa, me ajuda no engajamento. É o comecinho de um vídeo que eu quero construir o mais legal que eu posso pra vocês. Então, eu espero que vocês contribuam comigo e eu vou contribuir com vocês ensinando o que eu sei, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.